1998, São Paulo, capital. Francisco de Assis Pereira foi preso, acusado pela morte de 9 mulheres no Parque do Estado, na capital paulista. Ele, que na época trabalhava como motoboy, fingia ser um caçador de talentos e convidava suas vítimas para fazer um book de fotos quando praticava os crimes. Mas o que levava este homem a violentar e matar essas mulheres? Perversidade ou psicopatia? Vamos conhecer hoje um pouco mais sobre essa história que chocou o estado de São Paulo e o Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal novamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou falando logo no início para você se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário aqui embaixo, que é muito importante pra gente. E se você quiser também dar uma sugestão sobre algum caso misterioso ou sobre algum caso policial, por favor, não esqueça de deixar sua sugestão aqui embaixo. E vamos lá para um crime de 1998 que aterrorizou a capital paulista, o crime do maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira nasceu em Guaraci, aqui em São Paulo, em novembro de 1969, mais especificamente no dia 29 de novembro. O Francisco, diferente aí de outros serial killers, ele veio de uma família basicamente bem estruturada. Ele tinha mais 2 irmãos e, pelo que se sabe, ele não passou nenhum trauma na fase da infância. Pelo menos o que nós sabemos até aqui. A família não era uma família rica, mas era aquela família que nós chamamos hoje de classe média. Não se passava fome, todo mundo estudava conforme conseguia. E o Francisco, na verdade, desde pequeno, né, o maníaco do parque, vulgo maníaco do parque, ele tinha alguns hobbies que 2 deles eram bem comuns, toda criança. Ele gostava muito de brincar e de andar de bicicleta. Porém, o primeiro sinal, né, que nós podemos observar nele como um sinal um pouco não tão normal assim, é que ele gostava muito de frequentar um matadouro que era próximo da residência dele para ver os animais serem abatidos. A família do maníaco do parque se mudou, né, aqui para a capital, num bairro muito tradicional chamado Vila Mariana. E com 8 anos de idade, ele ganhou um par de patins. E notoriamente ele levava muito jeito ali para coisa. Ele patinava muito bem, chegando a se destacar muito, né, nessa habilidade aí da patinação. Ele gostava muito de patinar, ele assistia programas ali sobre patinação, mas um dia patinando, ele sofreu uma queda e um pedaço de graveto ele entrou ali no ouvido, né, fazendo com que ele submetesse aí a uma cirurgia. Ele continuou com a patinação e tudo mais, e muita gente que convivia ali com o maníaco naquela época dizia que realmente ele era muito bom e que ele tinha muita habilidade aí para patinação. Ele estudou, o Francisco é o mesmo maníaco do parque, tá, gente? É porque a gente chamava o maníaco do parque porque a gente acabou esquecendo, né, que esse ser tem um nome aí que a gente chama de nome de batismo. Então, desculpem, às vezes eu vou falar Francisco e às vezes eu vou falar maníaco do parque. Ele estudou até a 5ª série. Depois ele até tentou, né, retomar ali os estudos, tudo mais, foi para um supletivo, mas ele acabou desistindo. Ele ingressou no exército, né, no exército brasileiro. Ele chegou a se dar muito ali bem no exército, ele trabalhava na cozinha do exército e chegou, né, até a carreira de cabo. Acabou abandonando o exército também. E ele tinha vários serviços, né? Ali, um bico aqui, um bico ali. Casadinho, vamos falar, com essas atividades, com esses trabalhos que ele tinha. Ele nunca largou a patinação. Então ele intercalava entre esses serviços que ele fazia,
desses diversos bicos e as competições de patinação. Ele era tão bom no que ele fazia, tão bom ali nas pistas de patins, que ele ficou conhecido como Chico Estrela. Aqui em São Paulo, numa empresa chamada JR Express, que fica no bairro do Brás. Ele morava no anexo ali da empresa e, segundo os relatos ali das pessoas, era muito comum ele levar mulheres ali, né, para casa e tudo mais. O chefe dele, né, dessa empresa da época aí, ele fala de um fato ocorrido aí com o maníaco do parque que foi muito interessante. Ele disse que ali entre os motoboys eles estavam brincando numa boa brincadeira de colegas de trabalho e um dos motoboys insinuou ali numa brincadeira que o maníaco era gay. Ah, seu gay, tá, esse tipo de brincadeira aí é uma brincadeira que é muito sem graça, tudo, mas que o maníaco, ele reagiu de uma forma extremamente agressiva, que ele partiu para cima ali do motoboy, do colega de trabalho, e a impressão que as pessoas ali que trabalhavam ali na empresa tiveram é que ele ia matar o colega do trabalho. Foi muito difícil tirar ele de cima do colega, né? E que ele ficou extremamente raivoso com a brincadeira. Que as pessoas chegaram a ficar com medo dele, porque ele se transformou. Como se fosse assim um monstro furioso e partiu para cima desse colega, literalmente quase matando o colega. Os crimes que o Francisco cometia era normalmente aí no Parque das Fontes do Ipiranga ou no Parque do Estado aqui de São Paulo, que era o lugar que ele mais cometia aí os crimes, né? Que ele mais conseguia pegar as vítimas. O Parque do Estado de São Paulo é um lugar bem conhecido aqui. O que acontece? É um parque muito grande. Então tem lugares ali naquele parque que, mesmo você sendo da região ali, é um parque que fica próximo à Vila Mariana, que, digamos de passagem, né? Era um lugar que ele conhecia, porque ele passou uma parte da vida dele morando ali na Vila Mariana. A gente se perde mesmo. É um parque muito grande. Qual era o modus operandi aí do maníaco do parque? Ele selecionava as mulheres que ele iria atacar no metrô, nas praças, nos ônibus. Dizia ele que ele sempre observava as presas. Ele sempre tentava comunicação. Quando ele percebia que a mulher estava de cabeça baixa, triste, ali muito reflexiva, e que ele só chegava na vítima quando ele percebia que era uma mulher com a autoestima baixa. O que ele fazia? Ele falava que ele era um caça-talentos de marcas e de revistas, catálogos populares na época, e ele conseguia convencer essa vítima aí, em potencial, descer com ele, ou do metrô, ou acompanhar, subir na moto dele e ir até o parque para tirar fotografia. Ele oferecia para elas uma certa quantia de dinheiro e essas vítimas adentravam ali o Parque do Estado junto com o desconhecido. Ou seja, a lábia extremamente excelente, porque você está dentro do metrô, numa praça, e chega um cidadão te abordando, falando que você é bonita, ou que você é bonita. Eu falo que você é bonita porque normalmente esses predadores, eles vão mais para cima, né, de um público X. E no caso do Francisco, para cima das mulheres, e de mulheres que ele percebia ali que estavam sendo muito fáceis de serem enganadas, ou por algum motivo emocional, ou porque não estava bem com o seu corpo e tudo mais. Ele conseguia convencer essas mulheres a irem com ele. Hoje em dia, a gente anda dentro do metrô, a gente anda nas praças, principalmente nós, mulheres, olhando para o lado, né? Nós somos cercadas muitas vezes por gente inconveniente que percebe que você está sozinha e te cerca para te abordar, para te pedir alguma coisa, ou simplesmente para ser desagradável com você. E nós saímos correndo, né? Nós mulheres, a gente sabe que em qualquer cidade grande a gente está cercada de medo. Então você imagina a lábia deste homem, não julgando, né? Jamais nenhuma vítima
A vítima, ela tem que ser olhada como vítima, mas o que eu quero ressaltar para vocês, como a lábia dele era infalível, era boa. E como ele tinha ali a astúcia de observar a potencial vítima e ver que era alguém que ele tinha uma chance para arrastar, para ceifar a vida daquela pessoa, para satisfazer aquela loucura monstruosa dele. Quando ele chegava com a vítima ao lugar, ele espancava a vítima, né? Abusava sexualmente dessa mulher, humilhava essa mulher, rasgava as roupas. Ele chegou a morder algumas vítimas e uma coisa surreal é que ele falava que ele queria sentir o gosto da carne humana, então ele mordia essas vítimas. E depois ele as esganava ou com o cadarço dos sapatos ou com um cinto. Quase todas as vítimas do Maníaco do Parque eram moças de 17 a 25 anos, de cabelos ondulados, né? Nem cacheado nem liso, cabelo mais ali pro ondulado, e da cor castanha, e sempre moças ali de classe baixa, classe média. E como eu já falei para vocês anteriormente, sempre mulheres que aparentavam estar com a autoestima muito baixa. Os ataques do Maníaco do Parque começaram em 1998. Uma mulher chamada Raquel Mota, essa vítima, ela estava ali próximo aos arredores do metrô Jabaquara, provavelmente, ou voltando do trabalho, ou chegando ao trabalho, e ela foi abordada pelo maníaco, dizendo que ela era muito bonita, que ela tinha potencial para ser modelo e tudo mais. E a Raquel, ela quase não foi, porque antes ela ligou para uma prima e a prima falou, né, sai correndo, isso aí é mentira, esse cara vai fazer alguma coisa com você. Só que lembra que eu falei para vocês que a lábia dele era muito boa? Não, prima, ele é uma pessoa muito legal, ele não vai fazer isso. E realmente, chegando ao lugar, né, ele anuncia a real intenção dele, violenta e mata a Raquel. Para vocês terem uma ideia, o corpo da Raquel ele foi encontrado no dia 10/1 de 1998 e o caso, já no dia 16/1, foi arquivado por falta de provas. A segunda vítima foi a Rosilda de Oliveira, também abordada próximo ao metrô Jabaquara. Mesmo modus operandi, só que o caso da Rosilda foi um pouco mais triste, porque a Rosilda, o corpo dela ali só foi descoberto no dia 1º de 1999. Ele ceifou a vida dessa vítima no início de 1998. E só descobriram, né, que era essa moça, por acaso, num catálogo de desaparecidos, que perceberam que essa moça tinha sumido do mapa, né? E depois encontraram os restos mortais, infelizmente, aí da Rosilda. A terceira vítima se chamava Isadora Fraenkel. Na verdade, essa moça, como ligaram aí o maníaco a ela? Ela desapareceu e foram passados 2 cheques, né, que eram dela, e chegaram até o Maníaco do Parque. Ele fala que namorou com essa moça e ela deu os 2 cheques para ele passar, só que o pai da vítima nega toda a história. Infelizmente, dessa terceira vítima se há muito poucas informações. Gente, infelizmente mais 5 moças tiveram as suas vidas destruídas aí pelo Maníaco do Parque. Essas moças foram Michele dos Santos Martins, de 20 anos,
Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos, e a Selma Queiroz de Oliveira, que nós não temos a idade da vítima, mas é o que se sabe, ela foi fazer um exame demissional e foi ali abordada pelo Francisco. Assim que os primeiros corpos foram descobertos, a mídia fez um alarde gigantesco para saber quem estava fazendo aquilo. O jornal da época, Folha de São Paulo, fez investigações muito profundas para tentar descobrir o que estava acontecendo. E, enquanto a perícia trabalhava nos primeiros corpos para saber o que estava acontecendo, os outros já vinham sido ali descobertos, enfim. E então a polícia começou a ligar que se tratava de um serial killer. Uma coisa importante de lembrar também, todas as moças, mesma faixa etária, mesma classe social, as mesmas características físicas, certo? Só que ali, o que aconteceu? A mídia, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha um pouco. Né? Um pouco não, na verdade ela acaba atrapalhando bastante em algumas situações. Então, um certo alarde negativo da mídia serviu aí para o Francisco ficar em alerta, mas não deixar de cometer os crimes. Da vítima mais nova, a Selma, encontraram resíduos, né, sêmen nela, hematomas não só de espancamento, mas como eu contei para vocês, ele mordia as vítimas, então várias marcas de mordida. Então a polícia ficava muito chocada porque era algo assim muito subhumano. E o que também a perícia estranhou na época é que quando as vítimas eram encontradas, eu vou tentar falar da forma mais delicada, elas estavam em posições sexuais. E não tem como uma pessoa morrer numa posição que algumas vítimas foram encontradas ali. O que a gente subentende? Que algumas vítimas antes ele ceifou a vida e depois ele abusou do cadáver. Então aí você vê outra perversidade, né? Que é manter aí relação sexual com os cadáveres. Foi provado, ele ceifava a vida de uma moça, deixava o corpo na posição ali que ele queria, ele cometia outro crime com outra mulher, depois ele retornava ao lugar que ele tinha cometido o crime com a primeira moça. Ia lá, mantinha relações com o cadáver, muitas vezes o cadáver, para entrar em decomposição, depende muito da situação climática e tudo mais, mas o que a gente quer frisar aqui, gente, pelo amor de Deus, né? E ele voltava ao lugar, violentava ali o cadáver da pessoa, não só uma vez, ele voltava diversas vezes e ele fazia isso também com todas as vítimas ali dele. Só que o que aconteceu? Uma moça, ela sobreviveu e ela conseguiu fazer um relato do que ocorreu com ela e um retrato falado aí do Francisco. Essa vítima, ela não teve o nome revelado, mas na verdade, 2 anos antes, essa moça foi abordada por ele, da mesma forma que ele abordou aí as outras vítimas em 1996, sendo que a polícia descobriu o que ele fazia em 1998. Não impede dele ter feito outras vítimas antes. Então essa primeira moça, né, vamos dizer assim, a primeira sobrevivente que conseguiu relatar, mesmo modus operandi, abordou a moça, falou que a moça era muito bonita, se ela queria trabalhar como modelo, tal. E essa moça, ela foi com ele até o Parque do Estado, e chegando no Parque do Estado, ele mostrou qual era a verdadeira intenção dele. Ela começou a clamar muito pela vida dela, né? Clamar muito pela vida dela.
E o que que ele fez? Ele começou a bater muito nessa moça e falar para essa moça que ela merecia apanhar e merecia ser violentada para ela não confiar mais em estranhos. Que era como se fosse um castigo para ela. Você confiou em estranho? Então isso vai acontecer com você, para você aprender. Ele violentou essa mulher, deixou essa mulher amarrada ali para morrer. Só que, por um milagre, essa moça, ela conseguiu ali soltar-se, ser socorrida. E mesmo muito machucada, muito ferida, ela saiu com vida do local. A segunda sobrevivente também veio a público falar mesmo modus operandi, só que a situação é um pouco diferente. Ela também, infelizmente, teve o abuso por parte dele. Ele chegou a tentar sufocar essa moça com o cadastro do tênis, só que ela se debateu e conseguiu fugir. A terceira mulher que procurou a polícia, aí a polícia teve a primeira luz para encontrar, né, o maníaco. O que acontece? Diz ela também que estava ali, provavelmente indo para o trabalho, e que o maníaco chegou, olha, porque você é muito bonita, vamos tirar umas fotos. Ela, não quero tirar foto nenhuma. Para, eu não vou a lugar nenhum com você, você tá doido? Eu não vou andar com uma pessoa desconhecida, eu não quero. Não, mas você acha que eu faria alguma coisa com você? Você vai. E essa moça, ela falou que ela ficou tão nervosa, que ela disse, olha, ou você para, ou eu vou chamar a polícia. Quando ela disse que ia chamar a polícia, ela percebeu que ele deu uma parada. E mesmo assim, ele entregou um cartão e falou, né, olha, se você mudar de ideia, você me procura, porque a gente bate as suas fotos e você vai fazer muito sucesso e tal. Só que o que acontece? Essa moça, ela tinha esse cartão, ela levou esse cartão para a polícia rastreou o telefone que estava no cartão e deu no trabalho do Francisco. Burrice? Não, mas vamos falar uma falha. Porque ele acreditava tanto no modo operandi dele, ele acreditava que ele era tão genial, que não era uma coisa daquela que a polícia ia pegá-lo. Só que o que acontece? Chegando, no lugar de trabalho dele, o dono, né, reconheceu que era o Francisco pelo retrato falado. Só que o nome que ele tinha colocado ali para a moça era um nome falso. Então a gente não sabia, né, se de repente ele falou, olha, se alguém me procurar ligando, falando de tal, me chama, enfim. Só que o que acontece? 2 dias antes, também por o alarde da mídia e tudo mais, ele tinha ido embora, ele tinha desaparecido da empresa. Quando o Francisco percebeu que a mídia já tinha o retrato falado dele e que ele estava prestes a ser descoberto, o que ele fez? Não sei se vocês sabem, mas serial killer, ele sempre pega um troféu de alguma vítima, seja o que for, algo ali para levar com ele. O Francisco tinha diversas coisas de diversas vítimas no lugar que ele morava ali no trabalho. Então, o que ele fez? Ele ateou fogo nessas coisas, deixou um bilhete pedindo desculpas, mas que não poderia permanecer no local. E aí vocês recordam dos 2 cheques que ele passou de uma vítima? O dono da empresa que recebeu esses cheques, ele foi atrás do Francisco. E o que complicou mais ainda? Essa vítima, ela estava dada como desaparecida no DHPP. Não se tinha na época nada que o acusasse, mas a moça estava como desaparecida e ele também, o dono da empresa, tentou procurar para tentar esclarecer e tudo mais, e nada dele. Só que aí, a polícia, o DHPP, já estava com todos os dados dele e inclusive uma foto dele. Então, só foi confrontar com o retrato falado e checar que se tratavam da mesma pessoa.
A polícia mostrou o retrato para essas sobreviventes e elas confirmaram que se tratava do homem que tinha feito essas coisas horríveis com elas. A imprensa, ela começou a divulgar essa foto do maníaco do parque e ele começou, ali no ano de 1998, a ser o foragido mais procurado do Brasil. No dia 4/8/1998, o Francisco ele foi preso no Rio Grande do Sul graças à denúncia de um pescador. Então ali a polícia tinha conseguido colocar finalmente as mãos no maníaco do parque. Ele tentou negar, falando que não tinha sido ele, mas não adiantou nada. Ele foi preso da mesma forma. Sendo interrogado pela polícia, a polícia, tentando entender o que se passava ali na cabeça daquele ser, perguntou, mas qual era a sua motivação? Segundo o próprio Francisco, ele falava que ele se sentia mal por fazer aquilo, mas que era algo maldito, que era um desejo maldito que tomava conta dele e que então ele ia atrás de satisfazer esse desejo horroroso que ele tinha. Ele também falou que ele tinha sofrido abuso sexual por uma tia, que essa tia obrigava a ele tocar nas partes íntimas dela, só que sendo procurada pela polícia, essa tia nega tudo, fala que isso nunca aconteceu. Enquanto as mordidas que ele dava nas vítimas, ele falou que fazia isso porque no dia 18 de fevereiro de 1996 começou Piaf revoltada. Você tava demorando pra aparecer. Apareceu? Pronto, já deu. Quase derrubou meu roteiro aqui, né? Mas faz parte. Ela tá agitadinha por conta do calor. Quando tá frio, o vídeo anterior ela só miou. Agora ela quis participar. Deixa ela participar. Uma patinadora. E papo vem, papo vai. Ele convida essa moça para patinar. Só que o que acontece? Ele desvia a rota, leva essa moça para um matagal, obriga a moça a tirar a roupa e obriga também a moça a começar a fazer sexo oral nele. Só que o que acontece? Essa moça, ela dá uma mordida muito forte, no órgão genital dele, o que fez com que criasse ali uma fimose. Então ele, tomado de ódio, agrediu essa moça fisicamente, quase matou aí a vítima. Ele só parou de bater quando ela se fingiu de morta. Quando ele foi embora, ela conseguiu fugir. Lembrando que essa fimose que ele tinha dificultava ele também ter relações sexuais, dificultava a ereção dele. Ah, Rita, mas ele não violentava as vítimas? Gente, para violentar, não é só o ato carnal, mas você pode violentar uma pessoa de outras formas. Outras formas que eu não vou explicar aqui, que senão o YouTube não vai gostar. Mas, enfim, foi a justificativa que ele dava o porquê das mordidas nas vítimas. Outra pessoa que prestou queixas contra o Francisco foi a travesti Tainá. Segundo ela, ambos tiveram um relacionamento aí durante mais de um ano e que era um relacionamento muito abusivo, que eles sempre discutiam muito e que ele batia muito nela. Os dois se conheceram em 1996, na cidade de Diadema, aqui no estado de São Paulo. E constantemente a Tainá relata que ela era tratada com tapas e socos. Depois de 3 anos, o primeiro julgamento aí do Francisco, maníaco do parque, aconteceu. Só que, gente, o julgamento foi uma bagunça total na época. Vou dar um pequeno exemplo dessa bagunça. Briga dentro do Ministério Público, briga com a juíza, 2 testemunhas de acusação não compareceram.
E a promotora foi proibida de dar entrevista. Então, caos total no primeiro julgamento dele. Sendo, sem dúvida, desrespeitoso com as vítimas, com os familiares dessas vítimas, com as vítimas aí que não se descobriu, que com certeza tem mais vítima aí que não veio a público, que nunca ninguém soube. As famílias também querem justiça. E o fechar aí do caso, o fechar do caixão para a pessoa poder ter um luto digno, é saber que o monstro desse está enjaulado e que ele vai ficar lá pelo menos um bom tempo, né? Lembrando que na época, uma pessoa não podia ficar mais de 30 anos presa. Hoje são 40 anos. A gente já sabe que não vai ficar 30 anos, né? Muito difícil ficar 30 anos. Mas pelo menos as pessoas que estão aqui, que são as vítimas vivas, queriam ter essa certeza de que justiça seria feita. O caos desse julgamento ele foi televisionado pelo Domingo Legal, do Gugu. Guardem a informação do Domingo Legal do Gugu, que eu vou contar. Outra coisa, gente, a gente dá risada de nervoso, que aconteceu também no programa do Gugu, tá? Transmitido assim, né, gente? Transmitido. O caos foi transmitido para dar audiência. Aí, obviamente, que preferiram remarcar aí uma outra audiência para o mês de setembro. No total, o Francisco ele passou por 4 julgamentos. O primeiro, ele pegou 16 anos por assassinato. Ruivo, 16 anos. No segundo julgamento, em 2002, ele negou a autoria dos outros crimes. Não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz, tá todo mundo errado. Só que ele pegou 107 anos de prisão no segundo julgamento. Só que aí, vamos lembrar, ninguém fica todo esse tempo preso no Brasil. Esses 107 anos foi por estupro, ato violento e atentado ao pudor. No terceiro julgamento, ele foi condenado por mais 24 anos aí de prisão por assassinato, ocultação de cadáver e estelionato. O quarto julgamento adicionou mais 121 anos, 6 meses e 20 dias por ocultação de cadáver e atentado ao pudor. No julgamento, ele foi considerado imputável. O que é isso? Imputável é quando uma pessoa ela sabe o que ela está fazendo. Ela não tem nenhum problema psicológico, ela sabe o que ela está ali realizando. Ela não está em surto, ela não é uma pessoa que nasceu com alguma condição. Ela está lúcida, ela está querendo realmente praticar uma barbárie. Como no caso dele, uma monstruosidade, uma barbárie. Os laudos médicos dizem que ele é semi-imputável. O que é isso? Que ele consegue saber o que ele está fazendo, só que ele não tem controle com as emoções dele. Ou seja, sei o que eu estou fazendo, mas eu não estou controlando as minhas emoções. Esquisito, né? No caso, não emoções, né, gente? Mas agressividade. Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu não sei o quanto eu estou sendo agressiva. Ao total, o maníaco do parque pegou 268 anos de prisão. Ele cumpriu aí pena, né? Ele cumpre pena. Até hoje, ele circulou em diversas penitenciárias. Mas hoje ele se encontra aí em uma penitenciária aqui no interior de São Paulo. Durante esses anos na cadeia, o Francisco, ele recebia cartas, gente, de mulheres dizendo estarem apaixonadas por ele, com pedidos de casamento. E pasmem, ele chegou a
casar-se dentro da cadeia. Meu Deus, né? Ele se casou em 2002 com uma mulher de Santa Catarina chamada Jussara, que na época aí ela tinha 60 anos de idade. Chegaram a se separar e ela alegou que ele era muito estranho e muito violento. Realmente, a alegação dela era uma alegação bem plausível, né? Se tratando de um maníaco, não tem alegação melhor que esta. Dentro da cadeia, ele tem ali uma boa convivência com os presos, né? Ele faz algumas atividades ali, como qualquer outro presidiário. Em uma entrevista para o Diário de São Paulo, ele se diz convertido ao cristianismo e que ele ouvia vozes e era levado a cometer esses crimes. Falei para vocês que ninguém no Brasil fica preso mais de 30 anos. Então, em 2028, o Francisco vai estar de novo para a sociedade. E o que acontece? Alguns estudiosos, algumas pessoas ali, psiquiatras, falam que ele não tem a menor chance de viver novamente em sociedade. Porque se ele for inserido novamente na sociedade, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer as mesmas vítimas. É uma situação muito complicada. Porque se um psiquiatra diz isso, quem é a gente para dizer que não? Né? Então, é uma preocupação muito grande da sociedade, porque em 2028 ele vai estar convivendo aí entre nós como um ser humano que tocou a vida como qualquer outro. Vocês recordam que eu pedi para vocês guardarem a informação do programa do Gugu, do Domingo Legal? Então, na época do Maníaco do Parque, na década de 90, a TV não tinha muito filtro. Então, o que foi feito no Domingo Legal? Apesar que as coisas feitas no Domingo Legal, depois do caso do Thiago Lacerda, a gente fica com um pouco de medo de acreditar. Mas, enfim, vou contar para vocês, né? Até mesmo porque é uma coisa que eu tinha 13 anos na época e eu fiquei muito chocada, gente. Desculpa pela tosse. O tempo em São Paulo tá muito doido. Eles simularam ali um rapaz, né? Um ator, na verdade, que ele abordava as vítimas nos mesmos lugares do Maníaco do Parque, convidava essas moças para fotografarem tudo. Você pode ser modelo, tá? E as mulheres iam, gente. E as mulheres iam. Mesmo com o caso do Maníaco do Parque estourado no Brasil inteiro. Então, essa reportagem eu me lembro que foi bom, assim, no Domingo Legal, até pra... A gente não sabe até se era verdade ou não, se era combinado ou não, mas para servir de alerta. Cuidado, cuidado. Pois é, gente. Em 2028, quem estiver vivo aqui no planeta Terra terá que dividir aí a liberdade com o Maníaco do Parque. Lembrando que ele volta a fazer de novo, gente. Ele volta a fazer de novo. Mas, enfim, o que eu queria falar para vocês também agora, em setembro de 2024, o Ulysses Campbell, que é um jornalista maravilhoso, que ele escreveu também o livro aí das mulheres, a trilogia das mulheres assassinas, Suzanne von Richthofen, Flor de Lis e Elise Matsunaga. O cara é um escritor de mão cheia. Ele lançará aí a história do Maníaco do Parque. Então, desde já, eu recomendo. O Ulisses é um jornalista maravilhoso e também vai trazer muito mais informação aí sobre o caso do Maníaco do Parque. E eu gosto muito do Ulisses porque o Ulisses ele é detalhista. Ele vai atrás ali, né, de coisas que muitos outros deixariam desapercebido. E em outubro, se eu não me engano, em outubro, a Amazon Prime também vai fazer uma série sobre a vida do Francisco aí, sobre a vida do maníaco.
Gente, eu vou ficando por aqui, porém eu gostaria de deixar um adendo aqui no vídeo, né? Principalmente para nós mulheres. Nós somos muito cobradas pela sociedade, né? Desde que o mundo é mundo, somos julgadas, temos uma crítica muito severa conosco, e isso não é pra você sair por aí também dando risada todo dia. Ai, tô linda, tô maravilhosa, olha mundo, como eu tenho autoestima baixa. O que eu tô querendo passar? Pra gente tomar cuidado, quando a gente tá mais um pouco fragilizada, quando nós estamos mais tristes. Eu falo mulher porque eu sou mulher e, infelizmente, nós somos vistas como presa. Muito fácil pra esses monstros. Muito fáceis. Vamos tomar um pouco mais de cuidado. Cuidado com aquela pessoa que parece ser muito boazinha, muito inofensiva. A tática desse cara, gente, era chegar para uma mulher que você muitas vezes não sabe o que aconteceu na vida dela. Ela pode ter terminado um relacionamento, ela pode ter perdido alguém, ou naquele dia simplesmente não se achando bonita, tendo algo ali que ela se sentisse mal. E ele conseguia convencer essa vítima. Ele conseguia ceifar a vida dessas moças. E o pior de tudo, moças muito jovens. Se vocês viram aí os casos, as vítimas não tinham mais de 25 anos de idade. Então, gente... Ah, não, Rita, porque a partir dos 15 anos já... Gente, parou. Hoje eu com 38... Ainda sou cheia de dúvida, a gente não sabe nem o que tá fazendo, o que pensar. Tem dias que a gente tá se sentindo muito mal. Gente, se você tá se sentindo mal, não confia na primeira pessoa que vai chegar falando que você é bonita. Procura acreditar que tudo que vem com uma proposta muito fácil tem alguma coisa de errada. Não, você é muito linda, eu vou te levar pra bater umas fotos. Gente, não é que você não seja muito linda, não é nada disso, tem nada a ver com isso. Mas vivemos num mundo em que há monstros desses soltos por aí. Então, gente, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Vamos zelar mais pela gente, pelo próximo, orientar também. Se você é mãe, se você tem sobrinha, se você tem proximidade aí com jovens, sempre alertar. Você tá com um problema? Ou você vai fazer uma terapia, vai cuidar aí da sua mente, que seria o melhor para todo mundo tinha que fazer uma terapia, ou fique mais alerta e não confie em todo mundo. Nem todos têm boa intenção. Eu vou ficando por aqui, espero que meu recado seja aí ouvido. Espero que também que vocês tenham gostado do vídeo. É um caso muito extenso. Não é um caso tão antigo assim. Parece que é um caso atemporal. Infelizmente, sempre houve diversos Franciscos e há diversos Franciscos e haverá diversos Franciscos. O que resta pra gente é nos protegermos aí desses monstros e não aceitar como sociedade essas pessoas nos cercando aí, né? Se você gostou do vídeo, curte, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Deixa um coraçãozinho e lembra que toda quinta-feira, 7 horas da noite, eu estarei aqui falando de um caso para vocês. Um beijo e até mais!